Oi, eu sou Mikatu, uma jovem entediada caçando o que fazer. Pra suprir esse tédio, eu resolvi caçar pela Steam alguns jogos, e principalmente por jogos de puzzle, que eu gosto muito de enigma. Nessa minha busca, eu achei um chamado The Cursed Amulet. Ele não tem tantas reviews, tantas análises, aparentemente com certeza não foi muita gente que jogou esse jogo, mas todas eram muito positivas, e isso me chamou muito a atenção. Eu resolvi dar uma chance e falei, vai ser isso mesmo que vai me tirar do tédio. E ao mesmo tempo pensei, por que não aumentar? Eu não só joguei ele, como eu gravei, e é isso que eu vou mostrar nesse vídeo. O jogo começa mostrando um cartaz de caça e recompensa. O personagem, eu não estou controlando, tá? Só vou deixar claro. O boneco dá uma olhadinha no rio, na ponte, ele demora muito pra atravessar essa ponte. Quando finalmente atravessa, cai numa caverna. Onde aparece o nome do jogo, é onde estamos, numa caverna. Eu começo a andar de um lado pro outro, tentando ver se esses cristais fazem alguma coisa ou se simplesmente estão aí pra iluminação. E estão aí só pra iluminação. Eu chego até que eu vejo uma porta, chego perto da porta, analiso o que tem nela. Esse pedestal aí, eu vejo se tem alguma coisa pra interagir, mas eu não sei exatamente que botão tem que usar pra interagir. Então eu chego no painel, começo a spamar o botão esquerdo do meu mouse e eventualmente eu descubro que é o E que interage com os itens. Não sei exatamente muito bem o porquê, mas é o E, e é isso aí. Eu começo a prestar atenção muito nesses pilares, ou sei lá o que é isso. Pedaço de pilar quebrado, sei lá. Começo achando que eles que vão falar alguma coisa, mas quando eu volto pra porta eu vejo que tem esse encaixe. Tento de novo mexer aleatoriamente nos botões lá, mas obviamente não chega a lugar nenhum. E eu volto a olhar pros pilares, ou sei lá, pensando que o padrão de quebra deles ia me falar alguma coisa, e aí eu percebo o diamante jogado, brilhando no meio da sala. Quando eu encaixo, ele faz o óbvio, né? Mostra os símbolos que eu tenho que clicar e, oh my god, como é difícil a primeira fase, né? Vamos abrir a porta, descemos e dá pra ver que tem um parkour ali embaixo. Claramente, um parkour bem simples, não parece nenhuma armadilha. Então eu só vou e ele é bem fácil, né? Ele é fácil. Tudo bem, todo mundo erra, normal, acontece. Acontece. Bom, não vou errar de novo. Agora eu tenho mais noção de como o boneco tem que pular. É um parkourzinho realmente bem simples. Até acelerei aí, porque é só uma partezinha qualquer aí do vídeo. Nem sei porque eu... Eu não vou cair de novo. Já caí 2 vezes nesse parkourzinho. Eu não vou cair de novo, cara. Tá bom, já caí vezes suficiente. Não vai rolar de novo. Já, agora a partir daqui já... É só passando parkour, pode passar o vídeo já, caçar a próxima... Mano. Cara, acontece, tipo assim, aí no finalzinho eu quase caí, né? Mas tudo bem, finalmente chegamos na última parte. Na última parte do parkour eu caí mais vezes do que eu queria, então. Porra. Finalizando o parkour, chegamos a mais um corredor. Tem uma queda aí no meio. Só jogo, não tem nada demais na queda, só sentir algo na queda. Seguindo de novo pela caverna, até que eu chego numa bifurcação. Eu não tenho exatamente muita ideia onde eu tenho que ir, porque no caminho da esquerda não dá pra ver nada, mas na direita dá pra ver uma porta. Eu vou começar pelo caminho da direita. Quando eu chego lá, é claro o que ia acontecer. Tá faltando uma pedra ali, onde deveria abrir a porta. Sigo pro outro caminho, acho a pedra bem facinha dessa vez. E esse portal, essa barreira aí fica fazendo um barulho de rato. Um negócio esquisito, enfim. Volto, chego a porta novamente, coloco a pedrinha, né? Coloco essa gema. Todos eles brilham, a porta se abre e eu entro na sala. Assim que eu entro, a porta atrás de mim se fecha e eu começo a explorar um pouco essa sala, ver o que tem nela, o que é interagível. E nenhum dos cristais é, pelo menos.
Até que eu acho esse altar aí, eu começo a spamar E pra ver se ele reage de alguma forma, e ele reagiu. Começou a piscar essas cores, né, essas gemas, e aí eu fui olhar nos cristais pra ver se agora eu consegui interagir com eles e nada. Então eu deduzi que era só um gênios. Só tinha que acertar a sequência de cores a partir disso e realmente era isso. Faço aí a sequência, tudo certinho, após um tempo. Assim que finaliza, a conquista pinga e a sala inteira começa a tremer. Quando eu olho de novo pra porta, ela tá aberta. Avançando agora pelo corredor, eu obviamente passo pela porta e ela cai atrás de mim, não tem volta. E eu entro na sala e vejo que tem um painel nas laterais. Eu começo a interagir com eles, ver como eles funcionam e eu não sei muito bem o porquê, mas o primeiro simplesmente se acende. Eu aceito isso e vou pro próximo painel. Quando eu chego, eu começo a mexer nele também, começo a apertar E ali pra ver os quadrados se movendo. Mas eu não sei exatamente muito bem o porquê que tudo ali tá brilhando. Eu só aceitei e continuei indo. Pra falar a verdade, eu não consegui achar uma lógica enquanto eu tava gravando, enquanto eu tava jogando. Mas quando eu comecei a editar o vídeo, eu comecei a pensar de novo nesse enigma que eu não tinha entendido. E ele é muito mais simples do que parece. Eu realmente não tinha conseguido chegar a lugar nenhum nesse enigma, mas eu fiquei um bom tempo só na tentativa e erro e chutando. Só que ele é muito simples. Ele é incrivelmente muito simples. Vamos lá. Observando aqui essa imagem, a gente consegue ver as formas aí no caso. A gente tem que perceber duas coisas. Que cada forma tem duas cores, sendo o quadrado vermelho e verde e o pentágono azul claro e cor de burro quando foge. E também, mais uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Que a luz acende quando duas formas iguais, de cores diferentes, fazem conexão. Então, por exemplo, vermelho e verde. Sabendo disso, fica muito mais fácil de resolver. Só que a Mikatu do passado eu não sabia isso. Eu não fazia ideia que era isso que tinha que fazer. E eu só fiquei lá muito tempo tentando, e chutando e tentando pensar em alguma coisa, só que eu não pensei nisso, eu só não prestei atenção. Quando eu cheguei no próximo nível desse que eu acabei de explicar, eu realmente achei que eu tinha entendido alguma lógica, só que aí eu percebi que eu não entendi porcaria nenhuma e eu só tava chutando de novo. E a partir da tentativa e erro, eventualmente eu consegui. Não era o jeito que eu queria, mas... Enfim, mais uma fase passada. Agora, a fase que mais me tomou tempo. Entrando nela, eu dou uma rápida olhada, vejo um pouco sobre a sala e realmente só tem esse grande tabuleiro aí no meio, esse grande passagem aí no meio, que é óbvio que eu me jogo e me mato. Eu fico tentando algumas vezes, eu ando em cima de um e eu continuo viva, tento entender o porquê que eu fiquei viva, ando pro lado e morro de novo, e morro. Porque eu tive ideias, fui testar elas, todas deram errado e foi só uma sequência impossível de morte. Eventualmente eu fiz um quadro de anotações para marcar algumas ideias que eu tive, o que eu observei, pontos básicos para não me esquecer enquanto eu tinha que pensar num raciocínio para isso. E eu tive algumas ideias enquanto anotava, fui testando elas e todas deram errado. Toda hora eu morria, até que eu voltei pro quadro de anotações, porque eu quis desenhar a forma, achei que alguma coisa iria me ajudar. Mas, fora isso, eu também reparei uma coisa, e foi isso que eu reparei que me fez descobrir que tinha que fazer no enigma. Prestando atenção na ordem das cores, quais estavam acesas e quais estavam apagadas, eu consegui formar tipo um caminho. Eu reparei que na primeira linha tinha apenas um quadrado qual eu poderia me movimentar. Enquanto na segunda, eu poderia andar por todos. Então, eu só tinha que andar por aquelas peças, por aqueles espaços que estavam com a pedra apagada. Então, resolvendo o puzzle, vou andando até que... Tá, tudo bem, eu fiz a conta errada, eu morri muito de burra, mas agora eu prestei mais atenção no que eu tava fazendo e finalmente passo por essa fase.
passando por mais uma fase que eu só demorei única e exclusivamente que eu sou muito idiota. Eu entro, dou uma geral na sala, vejo que tem esses painéis em volta com diversos símbolos. Começo a analisar eles, mas não dá pra interagir, só dá pra olhar pra eles mesmo. Indo pro centro, eu acabo achando uma pedra vermelha em caixa, onde tem um pedestal com uma marca vermelha embaixo, e mexo numa dessas alavancas do centro. Ela move a estrutura central e eu vou atrás das outras pedras, são bem fáceis de achar. Quando todas se completam, eu percebi que fez esse barulho e uma das pedras se moveu apontando para um dos símbolos. Aí eu comecei a olhar um pouco o painel, mas logo desisti, voltei pro meio e fui girando as alavancas até o negócio do meio apontar para todos os pedestais. Cada pedestal apontou para um símbolo, então eu fui lá dar uma olhada melhor, mas enquanto eu andava pela sala, eu encontrei uma porta. Nessa porta tinha um cadeado do lado, então ok, é aqui que eu tenho que colocar o código que eu descobri na sala. Só que eu tentava apertar, eu tentava interagir, eu não conseguia, então eu pensei que tava faltando alguma coisa ainda. Saio dar mais uma volta pela sala, analisando de novo os painéis, ver se agora eu consegui interagir com eles, mas também não tive nenhum sucesso. E eventualmente eu acabei voltando pra porta, eu fiquei tentando interagir com outras coisas, pulando, apertando E, até que é lógico que eu tenho que interagir em cima ou embaixo pra eu mudar qual símbolo que eu estou vendo. Tiro o print de todos os painéis e volto pro jogo, colocando assim cada símbolo no seu respectivo lugar. Pro azul, a onda. Pro vermelho, o quadrado com o risco, né, o retângulo com o risco. No verde, a flecha. E nesse verde mais claro, o diamante. E quando faz isso, a porta se abre. Chegando nessa nova sala, dou uma rápida explorada, dou uma volta por ela, observando os dois corredores que tem em volta do corredor principal, mas não consigo interagir com nada, não sei exatamente se tem alguma coisa pra fazer nessa sala, resolvo só seguir em frente. Assim que eu passo por essa porta, ela logo atrás de mim, óbvio que se fecha, vejo as estátuas em volta da sala, reparando que cada uma tem o símbolo, e depois olho para a fonte. Na fonte também tem vários desenhos, e quando eu vou interagir com a estátua referente ao símbolo que a fonte está apontando, ela brilha. Fazendo isso algumas vezes, até todos os símbolos estarem acesos, uma nova porta se abre. E assim que ela se abre, eu sigo para a próxima etapa, a etapa final. Essa fase foi bem facinho, foi bem tranquila, eu não sei exatamente se as outras portas se abrem também. Então eu simplesmente segui reto e fiquei por isso, talvez seja alguma coisa extra. E aí vem o meu maior pesadelo, o parkour, mas era fácil o parkour. Dessa vez eu não erro, dessa vez eu passo. E realmente chego na etapa final desse desafio. Finalmente chego na etapa final desse jogo. Chegando finalmente na última fase, dou uma rápida olhada pela sala e vejo alguns itens que tem por ela. Quando vou ao meio, no altar do meio, começo a interagir com ele, ver como ele se comporta, mas não sei exatamente o que eu tenho que fazer, até que eu olho pra cima e vejo uma cópia dele. Então eu só alinho tudo, deixo tudo igual ao símbolo de cima, puxo a alavanca e uma plataforma sobe. Indo até essa plataforma, ela não tem nada exatamente, e eu volto pro altar do centro. Eu vejo que ele mudou, ele tá igual aos pilares em volta dele. Logo eu associo que eu tenho que deixar os símbolos dos pilares igual ao do altar do meio. Então eu repito esse processo em todos os pilares, girando o centro deles até chegar nos símbolos que eu quero. E quando eu faço isso, novamente eu puxo a alavanca e mais uma plataforma sobe, atualizando de novo o altar do centro. Esse era bem tranquilinho, era só olhar em volta, ver quais tochas estavam acesas em cada um dos símbolos. Acendo as tochas, puxo a alavanca e de novo sobe uma plataforma. Eu lembro de quando eu tava olhando a sala, num painel bem à minha frente, decoro os símbolos rapidinho, vou lá no painel, marco todos eles, volto ao altar e puxo a alavanca novamente. Nesse momento, eu achei que eu tinha terminado o jogo e tentei fazer o parkour pra subir, só que quando eu chego no último eu tento pular e eu vejo que não dava. Volto ao centro e o altar atualizou de novo.
E aí eu fiquei um tempo aí mexendo meio que aleatoriamente, tentando entender como que ia. E aí eu esquecia que eu tinha que puxar a alavanca. Só que aí eu percebi que dava pra fazer meio que a ordem das plataformas. E só tinha uma faltando, que era a verde, no canto esquerdo. Faço isso, coloco tudo na ordem certa e novamente um pilar sobe, uma plataforma sobe. Agora eu tenho certeza que dá pra eu chegar até a sala final. Faço parkour bem rapidinho, quando eu chego a porta se abre e no centro da sala tem esse altar segurando o amuleto. Quando eu pego o amuleto, tudo começa a tremer. Vou pro fundo da sala pra ter um panorama melhor, ver se algo vai acontecer. E aí, um buraco, uma parte da sala se abre, na parte esquerda, no caso de onde eu tava. Eu desço essas escadas e quando eu chego na escuridão completa, o jogo acaba. Ao entrar na escuridão, pergunto a mim mesmo: será que tudo isso valeu a pena? Será que algum dia conseguirei escapar da tumba amaldiçoada do amuleto? E aparece novamente o nome do jogo e depois os créditos. Eu me diverti muito com esse jogo, eu gostei muito de gravar, editar e postar. Espero que vocês também tenham gostado, tenham se divertido. Talvez esse vídeo vá inteiro pro YouTube com todas as partes. E quem sabe tenha mais vídeos resolvendo enigma aqui nesse canal. Até a próxima e tchau, tchau.